Pode ler. Quer ler? Pode ler. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Lê mais uma vez, por gentileza. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Olha só essa palavra. Deus está falando assim, ó, muitos propósitos há no seu coração. O homem ele tem muitos. Só que Deus está falando, o meu desígnio na vida desse homem é isso que vai prevalecer. Não sei se vocês, eu já falei aqui algumas vezes o significado da palavra propósito. Propósito é o porquê da existência de algo. Porque algo existe. Antes de algum criador, algum engenheiro, antes de criar alguma coisa, primeiro se cria o propósito. Ou seja, propósito, vamos dizer assim, que é a intenção original da mente. Imagina, por exemplo, esse aparelho celular, por exemplo. O cara não criou esse aparelho e pensou, pra que vai servir? Deixa eu ver, pra que isso vai ter utilidade? Não, foi assim? Não. Ele já criou, isso aqui vai servir para isso, isso aqui vai fazer isso, vai ter essa função, vai servir para isso. Esse é o propósito do celular. O cara, por exemplo, que criou, não, o cara descobriu a luz, Thomas Edison, né? Ele não descobriu a luz e pensou, pra que isso? Não, já tinha um propósito, tinha um projeto, já tinha uma ideia original. Agora, deixa eu falar uma coisa. Teve um pastor de Bahamas que ele diz assim, ó, pior do que a morte. Pior do que a pessoa morrer é a pessoa estar viva e não saber o porquê. O pior do que a morte é uma vida sem propósito. Se você não sabe, por exemplo, o propósito de alguma coisa, para que aquilo que serve, você não vai saber como usar isso. Isso inclui a sua vida. Deus ele te criou com um propósito. Você precisa saber o porquê da sua existência. Você pode buscar na sua formação, você pode buscar nas festas, você pode buscar num relacionamento. Você não vai encontrar o seu propósito. Você vai encontrar o seu propósito, sabe aonde? Na fonte. Naquele que te criou, que foi Deus. Em Deus você vai saber qual o real significado, qual o seu real propósito. Isso aqui é muito interessante porque propósito, vou falar para você, propósito não tem a ver com o céu. Propósito tem a ver com a terra. Porque Deus te criou aqui. Deus ele colocou você aqui, ele precisa de você aqui para fazer algo aqui no presente que sim vai refletir na eternidade. O ser humano ele não é um ser natural, ele é um ser espiritual. Nós temos uma alma, nós temos nossa mente, nossos pensamentos, a vontade própria. Nós vivemos em um corpo, vamos dizer assim, isso aqui é a nossa casa. Tá? Só que o verdadeiro eu está aqui dentro. O verdadeiro eu é o espírito. Então, porque aquilo que você faz agora, hoje, no tempo presente, é tão importante, sabe por quê? Porque você faz no tempo presente, hoje, vai refletir na eternidade. Por quê? Porque você é espírito. O ser humano, ele não é algo, um exemplo, que nasce e depois morre, depois acaba. Não, o ser humano, quando ele nasceu, você nasceu. Você nunca mais vai morrer, você é eterno. Aí você vai passar de uma vida para outra. A Bíblia fala sobre as 3 mortes, né? Seu corpo físico, sim, ele vai voltar para o pó, mas você, o espírito, ele vai viver eternamente. Ou sempre, para sempre, conectado com Deus, ou separado, desconectado de Deus. Ou seja, aquilo que você faz agora, hoje, no presente, as suas escolhas, as suas decisões, vai definir com quem você vai passar o resto da sua eternidade. Deus ele é tão poderoso que isso não está na mão, no controle de Deus, ele colocou você no controle. O maior poder que Deus deu para o ser humano foi o poder de escolha. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Tanto que quando o homem pecou, Rosana, sentei, né? Quando o homem pecou, o que aconteceu? Ele usou da sua própria livre-arbítrio, seu próprio poder de escolha e decisão. E ele virou escravo de Satanás. E ele não conseguia se libertar sozinho. Aí sim, Deus ele interviu. Deus ele nos amou tanto que ele foi lá e enviou Jesus para quê? Para nos restaurar. Para nos tirar do império das trevas, da escravidão e nos fazer livre.
Só que ele precisou intervir na nossa escolha, porque nós viramos escravos. A partir do momento que o ser humano pecou, ele errou, ele se separou de Deus. E Jesus Cristo ele veio para quê? Para restaurar o propósito, para restaurar o plano de Deus nas nossas vidas. Amém. Eu costumo dizer, né? Eu e você, nós não somos simplesmente algo aleatório, vamos dizer, uma cifra no computador, uma partícula. Não, eu e você, nós nos encaixamos perfeitamente no plano de Deus. Deus ele criou o ser humano para. Deus ele criou o ser humano, sabe para quê? Para ser o alvo, o propósito do seu amor. Já parou para pensar nisso? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o propósito. Ela tinha morrido, tava todo mundo na sala assim, sabe, Rosana? Reunido assim, todo chorando, ela morreu e tal. Tava um ambiente horrível, de dor, de choro, de... Aí foram lá e chamaram Jesus. Jesus foi pra lá. E quando Jesus fez, quando ele chegou, sabe o que ele fez? Ele foi assim, vamos dizer, ele foi antiético, né? Todo mundo chorando e... falou, sai todo mundo daqui. Fica só o pai e a mãe. Porque aquele ambiente, ele tava... Era um ambiente de morte. Ele falou, não, eu cheguei agora, o ambiente tem que mudar. Agora vai entrar aqui a vida. Amém. O ambiente de vida. Muitas vezes nós estamos carregando esse ambiente de morte. Jesus falou assim, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Gente, nós temos que abundar a vida de Deus, o amor de Deus, a paz, a alegria, sabe, a fé. Nós precisamos ser exemplos de fé, de pessoas consistentes, pessoas perseverantes, pessoas que aconteça o que acontecer, você está enfrentando o que for, vocês vão olhar para você, você está lá firme, confiante, conciso, decidido, resolvido. Vocês vão falar, nossa, essa pessoa, ele não vai parar. Eu acredito, ele não vai desistir, ele vai perseverar, ele vai chegar. Amém. As pessoas precisam olhar para mim e para você enxergar isso. Sabe por quê? O mundo está cheio de indecisão, incredulidade, medo, receio, ansiedade, depressão. Se eu e você não formos o diferente, se nós não, vou falar como Jesus, tá? Ele nos chamou. Se nós não formos a luz deste mundo e o sal dessa terra, o mundo está perdido. Pronto, é isso. Resumo. Eu e você nós somos chamados para ser a luz deste mundo, para sermos o sal dessa terra. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados, entre aspas, não dá risada não, para ser como fosse um extraterrestre. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos diferentes, pensamos diferente, falamos diferente, agimos diferente. As pessoas olham para mim e olham para você e vê alguém diferente. Vê alguém diferente. As pessoas olhavam para Jesus e não olhavam como pessoa normal. Sabe, os únicas pessoas que tratavam Jesus como fosse uma pessoa normal? Os religiosos. Os fariseus. Aqueles que matavam. Por causa das regras, por causa das leis. Esse sim. Tratavam Jesus como quem ele pensa que é. Quem ele... Posso falar uma coisa? Quando você descobrir realmente a sua identidade, quem você é em Deus, as pessoas vão se ofender com você. Quem você pensa que é, Kelly? Você está se achando demais. Quem você... Você acha que você tem essa habilidade, essa capacidade? Você acha que você pode? Isso de forma natural. Não é uma coisa que você... Porque você cresceu... Não. Quando você simplesmente descobrir quem você é, a sua identidade em Deus, as pessoas que não descobriram ainda, elas vão se ofender com você. É verdade. É verdade. Também concordo. Elas vão se ofender com você. Você não precisa nem querer. Elas vão se ofender com você. Perdi 3 amizades. Que eu considerava, né? Foi nesse tumulto aí na igreja, indo. Deixa eu só olhar aqui o celular, que a hora já passou, né? Glória a Deus. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. 246:10. E desde a antiguidade... Não, gente, olha que isso. Deus é Deus, né, gente? E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Olha que coisa interessante. Você pode pensar, não, eu fui criado, você é um fracassado, você é um derrotado, você é um... Não, a minha vida não tem condição, não tem como melhorar, não tem como ajudar outras pessoas, não tem como eu ser uma boa influência, eu não tenho uma capacidade, eu não tenho uma habilidade, eu não tenho os recursos. E Deus olha para você e fala, sabe de nada, eu já te criei, ó, no meu plano,
você é feliz, você é realizado. Ó, lá na eternidade você é bem sucedido. O que você precisa já tem dentro de você, os recursos, a capacidade. O que você precisa? Você só precisa se alinhar com os princípios de Deus. Você só precisa se alinhar com a palavra de Deus. Só precisa falar sobre você aquilo que Deus fala. Você só precisa pensar sobre você mesmo aquilo que Deus pensa. Você só precisa agir como Deus diz para você agir. Deus falou, Josué, se você ler a minha palavra, se você meditar na minha palavra, Josué, se você se submeter à minha palavra, a única coisa que você precisa é isso, você será bem sucedido, você terá bom sucesso. Olha que coisa interessante, né? Fala, Deus, não tem como, não tem jeito. Ah, não, eu já tô com 40 anos, já tô com 60 anos. Ah, não. Eles falam, ó, tá tudo aí dentro de você. Você só precisa se submeter àquilo que eu falo. As minhas palavras. Ó, o que vai prevalecer não é os seus planos, não é os seus propósitos. É os meus planos na sua vida que vai prevalecer. É os meus propósitos na sua vida que vai prevalecer. E sabe o que Deus diz? Ó, os planos que eu tenho para vocês são planos de bem e não de mal. Para vos fazer prosperar. Eu tenho para vocês um futuro e uma esperança. Amém, Deus. É isso que Deus tem para mim. E é isso que Deus tem para você. Amém. Agora, olha o que diz aqui em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios, capítulo 1. Tá, mas como é que eu tenho acesso? Como é que eu acesso esses recursos? Aquilo que Deus tem para mim. Eu vou mostrar para você como você acessa isso. 1 Coríntios é o Novo Testamento, né? Tá quase lá no finalzinho. Mateus, Marcos, Lucas, João, né, o Novo Testamento. Aí vem Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, aí vem 1 Coríntios, aí 2 Coríntios. Desculpa, 1 Coríntios 1:5. É isso mesmo, 1 Coríntios 1:5. Como é que eu acesso a isso que Deus tem para mim? Olha só o que diz aqui 1 Coríntios 1:5. Fala, não tem um recurso. Ah, não tem como. Ah, eu não consigo, não tenho habilidade. Olha o que a Bíblia diz. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Olha só, não é só na área da saúde, não é só na área sentimental, não é só na área espiritual. Paulo fala assim, porque em tudo fostes enriquecidos em quem? Em Deus. Nele, em Jesus. Em Tudo. E ele continua, em toda a palavra e em todo conhecimento. Agora pula para o 7. De maneira que nem um dom, outra tradução fala, nenhuma habilidade vos falta. Aguardando a voz a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Olha o que é o meu pensamento, o que eu penso, e olha o que Deus pensa. Nenhum dom, você fala assim, ó, não falta habilidade, não falta capacidade, não falta nada. Nele, em Jesus, nós fomos enriquecidos em tudo. Glória a Deus. Já parou pra pensar nisso? E às vezes a gente fala, Deus, eu não tenho recurso, não tenho habilidade. Não, Deus, não tem como. Deus, posso falar uma coisa? Deus colocou algo no seu coração? Começa a fazer. Não tem recurso? Faz. Ele vai dar. Ah, eu sonho em ser um professor. Ah, eu sonho em ser um empreendedor. Ah, eu sonho em ser... Não sei o que Deus colocou no seu coração. Deus, ele colocou algo no seu coração. Ah, não tem como, não tem... Ah, não, quando eu tiver o recurso, quando eu tiver a capacidade, quando eu tiver... Querido, começa. Sem você achar que tem. Começa. E o recurso, Deus, ele envia. As pessoas, Deus coloca nos seus caminhos. As oportunidades, a organização, a empresa. Sabe por quê? Porque esse sonho que está dentro do seu coração não é seu, foi Ele que colocou. Amém. E Ele já preparou tudo que você precisa. Antes da fundação. Deus, ele vai preparar o recurso. Deus vai preparar a pessoa. Deus vai preparar a habilidade, a capacidade. Não, Deus não vai. Ele já preparou. É por isso que você não pode fracassar. É por isso que você não pode andar cabisbaixo, como um derrotado.
Não, você é filho do Deus. Gente, você consegue entender? Você é filho do Deus vivo, Deus Criador. Amém. Aleluia. Por isso que nós não podemos nos moldar a este mundo. Nós não podemos nos moldar. Olha, nós somos chamados para a liberdade. Você não pode se moldar a um ritual, sabe? Você não pode estar amarrado. Deus não criou ninguém para não estar amarrado, preso a uma tradição, a uma religião. Gente, você é livre. E sabe o que a Bíblia fala? Paulo fala assim, ó, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Sabe que a gente pega isso e coloca de uma forma muito religiosa, muito intelectual. A gente coloca como se fosse um ritual. Deus, ele não quer que seja isso. Ele quer que isso seja na sua vida, na prática. Você vai andar nisso, eu sou livre. Amém. Eu sou livre, eu sou conquistador, eu sou filho do Deus vivo, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Amém. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O meu passado não impede eu de avançar, os meus pecados, meus erros. Eu não tive bons pais, tive maus pais. Eu passei por isso. Se eu passar